E se eu lhes dissesse que as imagens que conhecemos de anjos com asas brancas e demônios com chifres são apenas uma versão popular, bastante editada para o consumo em massa? E se eu lhes dissesse que existe um texto antigo que revela detalhes chocantes sobre a sua origem, os seus pecados e a verdadeira natureza do mal? Hoje, embarcamos numa viagem pelas páginas de um dos livros mais misteriosos e controversos da história, o livro de Enoque. Preparem-se, porque o que vão descobrir pode mudar para sempre a forma como veem o mundo descrito na Bíblia. Mas, afinal, quem foi Enoque? Na Bíblia, ele é mencionado em apenas algumas linhas. Ele foi o bisavô do próprio Noé, aquele que construiu a arca. Mas o mais intrigante em sua história é que ele não morreu. A Bíblia diz que Deus o levou. É justamente o livro de Enoque que narra o que aconteceu a seguir, para onde ele foi levado e o que lhe foi mostrado. Este texto foi incrivelmente popular entre os primeiros cristãos e judeus, mas, por razões misteriosas, não foi incluído na Bíblia canônica da maioria das igrejas. Vamos desvendar os segredos que ele guarda. Então, vamos começar pelo princípio. No cerne desta história, encontramos um grupo singular de anjos, conhecido como os observadores, ou, em algumas traduções, os guardiões. E esse nome captura perfeitamente sua missão original. Esqueçam a imagem de querubins com harpas. Não eram eles. Imaginem um esquadrão celestial de elite, uma espécie de força-tarefa especial, encarregado da mais crucial missão em toda a criação: zelar pela jovem humanidade. O seu objetivo era proteger os humanos, guiá-los gentilmente e assegurar que a civilização progredisse conforme o plano divino. Eles eram poderosos, sábios e totalmente devotos ao seu Criador. Pelo menos, assim era no início. O livro de Enoque narra que eram 200 e desceram ao cume do Monte Hermon. As suas intenções eram puras, mas a proximidade com a vida humana, com as emoções terrenas e, como veremos em breve, com a beleza mundana, tornou-se um desafio para o qual estavam completamente despreparados. Mas então, algo se desviou do curso original. Dia após dia, ao observar a vida dos homens, esses seres celestiais depararam-se com algo que abalou os alicerces da sua própria existência. Viram as filhas dos homens. E não era apenas a beleza física que as cativava. Viram suas emoções, sua fragilidade, a vida mortal que elas viviam, repleta de paixões. Essa visão as cativou profundamente. A mera observação, o seu dever sagrado, transfigurou-se lentamente noutra coisa, numa obsessão. Em seus corações imortais, brotou um sentimento que jamais deveriam ter experimentado: a luxúria. O livro de Enoque sublinha que não foi um mero impulso passageiro ou um lapso acidental. Foi um deslizamento lento e deliberado para o abismo. A paixão que sentiam não era apenas um sentimento. Era uma decisão consciente e ponderada de violar a principal proibição: não intervir, não misturar o celestial com o terreno, o eterno com o mortal. Este conflito interno tornou-se o ponto de inflexão que alteraria para sempre o destino dos céus e da terra. Cientes de que não havia mais volta, eles decidiram cometer um crime coletivo. O líder deles, um anjo poderoso chamado Semjasa, reuniu os demais e disse-lhes: receio que não queiram levar isto adiante, e então serei eu sozinho a arcar com a punição por este grande pecado. Ele temia a responsabilidade, temia tornar-se o único bode expiatório. Foi então que os 200 anjos restantes responderam-lhe. Selaram um pacto secreto ali mesmo, no Monte Hermon. Ligaram-se uns aos outros por um juramento mútuo e uma maldição. A essência do juramento era simples e terrível: descer à terra, escolher esposas entre as filhas dos homens e partilhar toda a responsabilidade pelas consequências. Não foi apenas uma revolta, foi uma conspiração meticulosamente planeada. Eles conscientemente desafiavam a lei divina, e este juramento tornou-se o ponto sem retorno,
a partir do qual a história do mundo jamais voltaria a ser a mesma. E assim se consumou a união proibida. Da ligação entre anjos imortais e mulheres mortais, nasceu uma prole que não tinha lugar nem nos céus, nem na terra, os Nefilim. Na Bíblia canônica, no livro de Gênesis, eles são mencionados apenas de passagem. Naqueles dias, havia gigantes na terra. Estes são os poderosos, os homens de renome da antiguidade. Mas o livro de Enoque rasga o véu de glória dessa imagem e pinta um quadro muito mais sinistro. Os Nefilim eram gigantes. A sua altura, de acordo com o texto, atingia 3.000 côvados. Um número, é claro, simbólico, mas que transmite a magnitude da catástrofe. Eles eram fisicamente perfeitos, fortes e completamente desprovidos de qualquer compaixão humana. Eram um erro da natureza, híbridos cuja própria essência distorcia o desígnio divino. O seu surgimento na terra tornou-se o primeiro e mais evidente fruto do pecado dos vigilantes, uma prova viva de sua traição. Com o surgimento dos Nefilins na terra, um verdadeiro pesadelo teve início. Esses seres híbridos possuíam uma fome monstruosa e insaciável. O seu apetite era tão gigantesco quanto a sua própria estatura. Primeiro, eles devoraram todos os frutos do trabalho humano. Consumiram todo o grão, esvaziaram os armazéns e dizimaram todo o gado. Os humanos trabalhavam incansavelmente, mas alimentar esses monstros era uma tarefa impossível. Quando os suprimentos humanos se esgotaram, a fome dos Nefilins não diminuiu, apenas se tornou ainda mais perversa. Começaram então a caçar os próprios seres humanos, devorando a sua carne e bebendo o seu sangue. O mundo mergulhou num terror primordial, mas nem isso lhes bastou. Por fim, levados ao extremo pela sua fome insaciável e perpétua, os Nefilins viraram-se uns contra os outros. A terra tremeu com as suas guerras canibais. A humanidade encontrava-se à beira da aniquilação total, reduzida a mera comida para os descendentes dos seus antigos guardiões. A luxúria, porém, foi apenas o primeiro pecado dos vigilantes. O seu segundo crime foi muito mais insidioso e teve consequências ainda mais devastadoras. Eles decidiram compartilhar com a humanidade conhecimentos proibidos. Este não foi um ato de iluminação ou generosidade, foi antes uma corrupção deliberada. Revelaram aos humanos os segredos dos céus e da terra, para os quais a mente e a moralidade humanas estavam absolutamente despreparadas. Imagine dar uma arma carregada a uma criança. As consequências seriam catastróficas. Foi exatamente isso que os anjos fizeram. Entregaram aos homens ferramentas que potencializaram em muito a sua capacidade de praticar o mal. Este ato de iluminação tornou-se uma verdadeira caixa de Pandora, libertando no mundo forças que a humanidade não conseguia controlar. Foi a traição derradeira à sua missão de guardiões. Em vez de proteger, eles armaram os seus protegidos para a autodestruição. O principal instigador deste avanço tecnológico foi um dos líderes dos anjos caídos, o poderoso Azazel. É a ele que o livro de Enoque atribui o pecado original do militarismo. Azazel ensinou os humanos a processar metais, mas não com o intuito de criar arados ou joias. Pelo contrário, mostrou-lhes como forjar espadas, facas, escudos e armaduras de combate, desvendando-lhes a arte da guerra em todas as suas manifestações. Até então, os conflitos entre os humanos eram rudimentares, mas agora eles tinham armas mortíferas em suas mãos. Azazel não se limitou a dar-lhes as ferramentas, ele incutiu em suas mentes a própria ideia da violência organizada, a estratégia e a tática de aniquilar seus semelhantes. De fato, este anjo caído tornou-se o primeiro mercador de armas e general da história, transformando a terra num campo de batalha sem fim. O livro de Enoque imputa a ele a responsabilidade por todo o sangue derramado na terra. Outros anjos concentraram-se numa forma diferente de depravação, a social e a moral. Eles ensinaram às mulheres uma arte que, segundo o autor do livro,
se tornou uma fonte de vaidade e devassidão. Os anjos caídos mostraram-lhes como fazer pulseiras e joias, como usar pedras preciosas e todo tipo de tintas. Ensinaram-nas a arte da maquiagem, a delinear os olhos com kohl e a usar cosméticos para parecerem mais atraentes. Do ponto de vista do texto ancestral, isso não era um adorno inocente. Era uma ferramenta de sedução que perturbava a ordem natural das coisas. A beleza deixou de ser um dom e tornou-se uma arma criada artificialmente no jogo da luxúria e do engano. Dessa forma, os anjos semearam as sementes da vaidade, da inveja e da devassidão sexual, que rapidamente germinaram na sociedade humana. Contudo, o fluxo de conhecimento proibido não se esgotou. Os observadores abriram à humanidade a porta para o mundo do ocultismo. Um anjo chamado Shemihaza, o seu principal líder, ensinou aos homens feitiços e a arte de cortar raízes para a feitiçaria. Outros mostraram-lhes como observar as estrelas para predições, revelaram os segredos da astrologia, os signos das constelações e as fases da lua. Isto não era ciência no nosso entendimento. Eram ferramentas para manipular a realidade e prever o futuro, que deveriam ter permanecido exclusivamente sob a alçada dos céus. A humanidade teve acesso a poderes que não conseguia nem compreender, nem controlar. Isto levou ao florescimento da bruxaria, da magia e da adivinhação. As pessoas viraram as costas a Deus, confiando em conhecimentos secretos e tentando subjugar o mundo espiritual. A terra encheu-se de feiticeiros e videntes, o que a afastou ainda mais do desígnio divino. As consequências não tardaram a manifestar-se. A terra, outrora concebida como um jardim paradisíaco, transformou-se num verdadeiro inferno. Em todo lugar, imperava a violência e a anarquia. Gigantes nefilim e homens armados se exterminavam mutuamente. A iniquidade havia atingido o seu limite. O livro de Enoque emprega uma imagem vívida e impactante. O sangue dos inocentes, derramado sobre a terra, clamava literalmente aos céus. Não era apenas um som, era uma força física, o lamento de dor de todo o planeta, que rompia as esferas celestiais e alcançava o trono do Altíssimo. A terra estava maculada, sua harmonia desfeita. A humanidade, entregue a conhecimentos proibidos e aos seus próprios vícios, deslizava rapidamente para a autodestruição total. Não havia mais, ao que parecia, qualquer esperança de salvação. O mundo afogava-se no seu próprio sangue e pecado. Foi precisamente neste momento, quando tudo parecia irremediavelmente perdido, que os supremos defensores da ordem celestial se manifestaram. Os grandes arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, olharam do alto dos céus e testemunharam o horror que se desenrolava na terra. Viram rios de sangue, ouviram os lamentos dos inocentes e sentiram a dor de um planeta profanado. Não podiam mais permanecer inertes. Assumindo o papel de procuradores celestiais, eles se apresentaram diante do Altíssimo e relataram tudo. Contaram sobre o juramento de Semiasa, sobre como Azazel ensinou os homens a guerrear, sobre a depravação e a feitiçaria que os outros vigilantes haviam ensinado à humanidade. Tornaram-se a voz da justiça, exigindo uma intervenção imediata. O seu relatório foi o catalisador que desencadeou o mecanismo da retribuição divina. A reação de Deus ao relato dos arcanjos foi imediata e absolutamente implacável. A magnitude do pecado exigia uma purificação igualmente drástica. Foi então que se tomou a decisão que selaria o destino de toda a vida, a de instaurar o grande dilúvio. Na Bíblia canônica, o dilúvio é atribuído exclusivamente à depravação humana. No entanto, o livro de Enoque revela uma causa mais profunda e sinistra. O dilúvio era necessário não apenas para lavar os pecados dos homens. Seu principal objetivo era a aniquilação física da monstruosa prole dos vigilantes, os gigantes nefilins. A sua natureza híbrida profanava a própria essência da criação.
Para seres como eles, arrependimento ou qualquer forma de redenção já eram impossíveis. A terra tinha de ser purificada. A ideia inicial abrangia fogo e água, mas a verdade é que apenas a água seria empregada. Era uma intervenção cirúrgica radical, destinada a extirpar um tumor cancerígeno antes que devorasse toda a existência. E é aqui, no centro desse conflito cósmico, que surge o protagonista da nossa história, o próprio Enoque. Ao contrário de todos os outros humanos, afundados no pecado, Enoque era um homem justo. Deus o escolheu, um simples mortal, como seu mensageiro especial. Sua missão era, ao mesmo tempo, grandiosa e aterradora. Ele deveria se tornar o arauto do julgamento divino. Deus ordenou que Enoque fosse diretamente aos vigias caídos, que se escondiam em desespero, e lhes anunciasse o seu destino. Imagine a cena: um homem mortal, chegando diante de seres poderosos e imortais, que outrora foram seus guardiões, e declarando-lhes que a condenação eterna os aguardava. Foi um ato sem precedentes, que demonstrava o quão baixo os anjos haviam caído e o quão alto Deus valorizava a retidão de um simples ser humano. Enoque tornou-se uma ponte entre os mundos, a voz de Deus no reino dos caídos. A condenação que Enoque proferiu aos vigilantes era algo muito mais terrível do que uma morte rápida. A imortalidade, que um dia foi sua maior dádiva, tornou-se agora sua eterna maldição. Deus ordenou aos arcanjos que atassem os anjos caídos, de pés e mãos, e os lançassem nas trevas mais profundas, nos abismos sob a terra. Lá, na escuridão mais absoluta, acorrentados por grilhões perpétuos, eles aguardarão o dia do grande julgamento. O seu castigo não se limita a um simples aprisionamento, é um estado de total isolamento da luz divina, uma agonia sem fim, à espera do veredito final, quando serão lançados no fogo eterno. O livro de Enoque descreve o primeiro inferno da história, um lugar criado especificamente para esses anjos rebeldes. O seu destino tornou-se um severo aviso para todas as hostes celestiais, um lembrete solene das consequências da traição e da violação da ordem divina. E agora chegamos à revelação mais intrigante e talvez a mais chocante do livro de Enoque. O que aconteceu com os Nefilim, os descendentes gigantes de anjos e humanos? Seus corpos físicos, como os de todas as criaturas vivas, pereceram durante o grande dilúvio. As águas os varreram da face da terra. Mas a sua história não terminou aí. Como eram híbridos, dotados de um espírito imortal de seus pais anjos, sua essência não poderia simplesmente desaparecer. Seus espíritos malignos e inquietos permaneceram na terra. Eles foram expulsos de seus poderosos corpos e transformados em forças incorpóreas e invisíveis. E são esses espíritos que, segundo o livro de Enoque, se tornaram o que hoje chamamos de demônios. Estão condenados a vagar eternamente pela terra, sem encontrar descanso, e a atormentar a humanidade, a quem odeiam como a causa de sua existência amaldiçoada. Esta versão sobre a origem dos demônios muda tudo de forma radical. Na tradição que nos é familiar, os demônios são anjos caídos que seguiram Lúcifer. Mas o livro de Enoque oferece uma imagem muito mais específica e aterrorizante. Os demônios não são os próprios anjos caídos. Estes estão acorrentados debaixo da terra. Os demônios são os espíritos malignos dos seus filhos gigantes já falecidos. Essa ideia explica muitas coisas intrigantes. Por exemplo, por que os demônios tanto desejam possuir corpos físicos? Tendo perdido os seus próprios, anseiam por readquirir a carne. Ela também esclarece o ódio insaciável e a inveja que nutrem pelos seres humanos. Afinal, a humanidade, apesar da queda, tem uma chance de salvação e vida eterna, enquanto eles, os espíritos dos Nefilins, são amaldiçoados desde o momento do seu nascimento. São párias eternos, fantasmas de um erro monstruoso, aprisionados em nosso mundo e que trazem apenas dor e destruição. Já Azazel,
o principal responsável pela corrupção da humanidade, teve um destino singular. Enquanto os outros vigilantes foram simplesmente amarrados e lançados juntos na escuridão, Azazel recebeu uma punição pessoal e exemplar. Deus ordenou ao arcanjo Rafael que o acorrentasse de pés e mãos e o lançasse no deserto, num lugar chamado Dudael. Ali, foi lançado na escuridão mais profunda, num buraco aberto na terra e coberto com pedras afiadas. Sobre ele recaiu toda a culpa pelos pecados da humanidade, pelo derramamento de sangue e pelo ensino de artes proibidas. Ele tornou-se o primeiro bode expiatório, o símbolo do mal absoluto que foi expulso do mundo. Seu destino é permanecer eternamente nas trevas até o dia do juízo final, quando será lançado na gena ardente. Esta punição destaca seu papel singular na catástrofe ocorrida, porém, a missão de Enoque não se encerrou ali. Após proferir o julgamento sobre os vigilantes, Deus decidiu recompensar seu fiel profeta por sua retidão. Enoque foi levado vivo aos céus, onde lhe foi concedida uma grandiosa excursão por toda a criação. Aquilo não foi apenas uma viagem, mas sim uma verdadeira iniciação nos mais recônditos segredos do universo. Mostraram-lhe a estrutura dos 7 céus, cada um com seu próprio propósito e seus habitantes. Ele viu as hierarquias angelicais, rios de fogo e o próprio trono de Deus. Mostraram-lhe o paraíso, o lugar de repouso dos justos, e o inferno, onde pecadores e anjos caídos sofrem. Enoque tornou-se o primeiro homem a contemplar a imagem completa do mundo espiritual, oculta aos olhos dos meros mortais. Essa jornada o transformou de um simples mensageiro em um verdadeiro cosmólogo e místico. Além das revelações espirituais, Enoque também adquiriu conhecimentos científicos que estavam milhares de anos à frente de sua época. Durante sua jornada celestial, anjos, especialmente Uriel, revelaram-lhe os segredos da astronomia e da estrutura do universo. Mostraram-lhe as leis do movimento dos corpos celestes, o Sol, a Lua e as estrelas. Ele aprendeu sobre os calendários solar e lunar, sobre a sucessão das estações, sobre os ventos e a organização dos portões celestes, de onde emergem os luminares. O livro de Enoque dedica capítulos inteiros a essas observações astronômicas. Elas são tão detalhadas que muitos pesquisadores consideram essa seção do livro o mais antigo tratado científico. Assim, Enoque adquiriu não apenas conhecimento espiritual, mas também físico sobre o mundo, tornando-se guardião tanto das leis divinas quanto das naturais que regem o universo. E, finalmente, o ponto culminante da jornada de Enoque foram as profecias sobre o futuro da humanidade. Foi-lhe revelada toda a história do mundo, desde os seus dias até o fim dos tempos, o grande julgamento. Ele testemunhou a sucessão de gerações, as ascensões e as quedas de impérios. No entanto, o mais notável em suas visões era a figura do Messias que viria. Enoque o nomeia Filho do Homem, o escolhido e o justo. Ele o descreve como um juiz eterno, que se assentaria no trono da glória, para julgar todos os vivos e os mortos. Muitas dessas descrições ecoam de forma surpreendentemente precisa com a maneira como Jesus se autodenominava no Novo Testamento. Enoque previu a sua vinda, o seu papel na salvação dos justos e na condenação dos pecadores. Assim, este livro ancestral contém uma das mais antigas e detalhadas profecias sobre Cristo, o que o torna ainda mais significativo e enigmático para pesquisadores e crentes. E é aqui que reside a grande reviravolta. O livro de Enoque apresenta uma cosmologia do mal completamente diferente. Enquanto na versão canônica, o mal é frequentemente associado à soberba de Lúcifer, aqui a causa primordial da catástrofe são a luxúria e a irresponsabilidade de um grupo inteiro de anjos. Eles não apenas se rebelaram contra Deus, eles ativamente corromperam a humanidade, ensinando-lhe tecnologias de destruição e futilidade.
Isso explica por que o mundo, antes do dilúvio, era tão depravado que exigiu uma solução tão radical. Mas o momento mais chocante é, sem dúvida, a origem dos demônios. A ideia de que os demônios são espíritos inquietos e malévolos, de híbridos entre anjos e humanos, aprisionados na terra, é muito mais concreta e aterrorizante do que o conceito abstrato de anjos caídos. Ela explica sua natureza invisível e seu ódio insaciável pela humanidade, que, ao contrário deles, ainda tem uma chance de salvação. Este livro preenche lacunas que a Bíblia não aborda, pintando um quadro de um mundo repleto não apenas do divino, mas também de uma terrível anomia cósmica. Portanto, o livro de Enoque não é apenas uma história. É um capítulo perdido, que oferece respostas para muitas perguntas. Ele nos revela uma complexa hierarquia de anjos, explica a origem do mal, dos demônios e até mesmo a razão do grande dilúvio. É um mundo muito mais complexo e perigoso do que estamos acostumados a imaginar. Agradeço por terem assistido a este vídeo até o final. Se acharam interessante mergulhar nos mistérios dos textos antigos, não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. E agora, uma pergunta para vocês. Por que acham que este livro foi, afinal, excluído da Bíblia? Teria sido ele considerado muito estranho, muito assustador, ou revelava algo que deveria permanecer em segredo? Deixem sua opinião nos comentários.